Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Online. E no vídeo de hoje, vamos explorar um tema profundo e muitas vezes desconhecido. Você sabe como foram as mortes dos discípulos de Jesus? Prepare-se para uma viagem histórica e impactante. Mas antes disso, já vou pedir para você deixar aqui o seu like. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal para receber uma palavra de Deus todos os dias para a sua vida. Agora sim, vamos lá? Os discípulos de Jesus foram homens que dedicaram suas vidas a espalhar a mensagem do Evangelho. Mas você já parou para pensar no preço que eles pagaram por sua fé? Vamos descobrir como esses valentes homens encontraram o seu fim. E vamos começar com Pedro, o líder dos apóstolos. De acordo com a tradição cristã, ele foi crucificado em Roma durante o reinado de Nero, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O seu ato de humildade e coragem é um exemplo de devoção inabalável. Agora vamos falar de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado em 44 d.C. Herodes Agripa I ordenou a sua decapitação. A tradição diz que o homem que o acusou ficou tão comovido com a fé de Tiago que se converteu e foi executado junto com ele. Esse relato nos mostra o poder do testemunho fiel até o fim. A morte de João, o discípulo amado, teve uma trajetória diferente. Ele foi a única testemunha ocular dos apóstolos a morrer de causas naturais. Sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente e foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu Apocalipse. Sua longa vida permitiu-lhe compartilhar as revelações de Deus com o mundo. Agora, falando de André, irmão de Pedro, esse foi crucificado numa cruz em formato de X, na cidade de Patras, na Grécia. Durante 2 dias, ele pregou o evangelho aos presentes enquanto sofria na cruz. Sua fé inabalável e coragem inspiraram muitos a crerem em Cristo. Já Tomé, conhecido por suas dúvidas, viajou até a Índia para pregar o evangelho. Lá ele fundou igrejas e converteu muitos. Porém, sua missão terminou quando foi perfurado por lanças de soldados locais. A sua morte é um lembrete de que a fé pode levar-nos a lugares inesperados e desafiadores. Mateus, o ex-cobrador de impostos, dedicou a sua vida a pregar na Etiópia. Ele foi apunhalado até a morte enquanto proclamava o Evangelho. A sua transformação de cobrador de impostos a apóstolo mostra o poder redentor de Cristo. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Sua morte horrível reflete a brutalidade enfrentada pelos primeiros cristãos. Já Simão foi um dos que mais sofreu. Ele teve uma morte agonizante e terrível. Simão foi cerrado ao meio na Pérsia. Seu zelo pelo Evangelho nunca vacilou, mesmo diante de um destino tão terrível. Tiago foi apedrejado e golpeado até a morte em Jerusalém. Ele liderou a igreja em Jerusalém e foi um pilar de fé. Judas Tadeu foi morto a machadadas na Síria. A sua pregação fervorosa incomodou a muitos, mas ele permaneceu firme até o fim. E Judas Iscariotes, como muitos sabem, irmãos, ele se enforcou após trair Jesus. E essas foram as terríveis mortes dos discípulos de Jesus. Irmãos, na Bíblia apenas é relatado sobre a morte de Tiago, filho de Zebedeu, em Atos 12:2, e de Judas Iscariotes, em Mateus 27:5. As mortes dos outros apóstolos são baseadas em tradições cristãs, relatos históricos e escritos dos pais da igreja, mas não são detalhadas no texto bíblico. Esses homens, irmãos, viveram e morreram pela verdade que conheceram em Jesus Cristo. As suas mortes são um poderoso testemunho de fé e coragem. Que possamos nos inspirar em suas vidas e manter firme a nossa fé, não importando as circunstâncias. Ao refletirmos sobre as vidas e mortes dos discípulos, somos confrontados com a profundidade do compromisso que eles tinham com Jesus. Eles não eram super-humanos, mas pessoas comuns, que através do poder do Espírito Santo fizeram coisas extraordinárias. Suas mortes não foram em vão. Cada sacrifício foi um testemunho de fé que ecoa até hoje. E o que aprendemos com eles? Primeiramente, a importância da fé inabalável. Em meio à perseguição, tortura e morte, eles permaneceram firmes em sua missão de espalhar a mensagem de Jesus.
Eles sabiam que a sua recompensa não estava neste mundo, mas no reino de Deus. Em segundo lugar, aprendemos sobre o poder do perdão e da transformação. Mateus era um cobrador de impostos, considerado um traidor por seu povo, mas Jesus o transformou em um dos maiores evangelistas. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, tornou-se o líder da igreja após sua restauração. E finalmente aprendemos sobre a coragem de pregar a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar a morte. Vivemos em um mundo onde a fé ainda é testada de muitas formas. Podemos não enfrentar uma cruz literal, mas somos chamados a carregar nossas próprias cruzes diariamente, sejam elas grandes ou pequenas. Que a história dos discípulos nos inspire a viver uma vida de devoção, coragem e amor inabalável a Jesus. Que possamos, como eles, ser luzes brilhantes em um mundo que tanto precisa da verdade e da esperança, que só Cristo pode oferecer. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.